frente que está de lado aí, vamos lá. Presta atenção aqui para a gente conseguir. Página 312, nós vamos falar agora sobre o último capítulo da apostila. Página 312. Certo? Sempre o último capítulo da apostila de vocês, isso vai ser aí até o 9º ano, no médio eu não sei se segue o mesmo padrão, mas toda vez o último capítulo de vocês vai estar trabalhando a parte da estatística, tá ok? Gráficos, porcentagem, essas coisas relacionadas a toda a parte de matemática e estatística, tá ok? Que o ano que vem também para vocês vai ter uma novidade, né? O ano que vem para vocês vão ter uma aula específica só para isso, que vai ser a parte de financeira. Então, vai ser 4 aulas convencionais de matemática, como nós temos, e uma aula da semana nós vamos parar a matemática convencional e vamos entrar nessa parte de estatística, educação financeira, falar sobre dinheiro, sobre investimento, todas essas coisas, tá certo? É uma vez por semana, uma aula da semana. Nós temos 5 aulas, não é? Aí nós vamos deixar 4 para matemática convencional e vamos pegar uma aula para fazer educação financeira. Oi? Toda semana. Isso, vai ser dentro da minha matéria. Tá certo? Dentro da matemática. Oi? Não entendi. Isso, ano que vem, porque vai entrar o novo esquema aí de ensino, né? Não, eu mesmo, na minha aula de matemática, certo? Então isso que fica para o último capítulo, provavelmente a apostila vai ter isso lá no último capítulo, mas o que vai acontecer? Eu vou sempre nessa aula que nós vamos ter específica de educação financeira, eu vou buscar esse último capítulo e antecipando ele sempre nessa única aula que nós vamos ter por semana. Então, quando nós terminarmos, por exemplo, vou dar um exemplo se fosse hoje. Em vez de nós estar fazendo o capítulo 17 hoje, nós já íamos ter feito o capítulo 17 durante o bimestre nessas aulas específicas de parte financeira. Por quê? Na parte financeira nós vamos mexer com gráfico, evolução de investimento, todas essas coisas, tá certo? Só pode publicar a chave, por favor, guarda essa chavinha aí. Isso, guarda aí. Certo? Então vamos lá. Na página 312, está falando aí uma imagem no ponto de partida, né? Sobre a água que nós temos no nosso planeta, né? Está dizendo assim, ó. A água é um vasto recurso natural do planeta Terra. Como vimos, ela é essencial à sobrevivência, né? Isso a gente vê em ciências desde lá do Fundamental 1, que né, temos que preservar a água doce, que é água de consumo, né? De primeiro consumo. Porque né, isso aí tem, o planeta Terra tem em abundância? Tem. Porém, não é a mesma proporção, é uma proporção muito pequena do restante da água existente, né? A água salgada é a que predomina aí, né? Predomina e muito. Aí está falando assim, ó, porém, 97,5% dela é a água salgada, ou seja, a água do mar, né? Tá certo? Então, nós só temos 2,5% da água do planeta como água doce. Perceba que ele está pegando um assunto de ciências e trazendo para a matemática, né? Falando em porcentagem, tá certo? Do total dela, salgado, ou seja, não é próprio para o consumo, né? Se a gente não fizer nenhuma manipulação química nessa água, ela não é própria para o consumo, né? Hoje já existem equipamentos aí em alguns lugares que conseguem dessalinizar a água, né? Tirar o sal dela. Mas mesmo assim ela não fica aí uma água nem próxima da água que nós temos diretamente para consumo, né? Dá para beber, não faz mal para a saúde, mas o gosto é bem diferente, tá? Em São Paulo nós não temos isso, mas em algumas cidades aí do Nordeste, o recurso é esse, ok? Do restante, 2,5 são doces. Esse valor, grande parte, está em locais de difícil acesso, como em geleiras, né? Então a maioria das geleiras são águas que seriam, vamos dizer assim, de nascentes, de fontes naturais. E quando ela descongela, ela corre para onde? Ela corre para o mar. Então de doce ela se torna salgada porque ela enfrenta a água do mar. Tá certo? Que essa geleira ainda por cima, desses 2,5% de água, vamos dizer água própria para consumo, 69% dela está nas geleiras. Então olha aí, porcentagem de novo. Ou em solo subterrâneo são os 30% do total de 2,5%. Apenas cerca de 1% da água doce, né, da água recomendada para consumo, encontra-se superficialmente em rios e lagos. Tá certo? Há muitos locais onde existe escassez de água, como no deserto. Por esse motivo, cuidado na utilização e no consumo desse recurso é tão necessário. Devemos, portanto, evitar desperdícios
e a poluição de rios, lagos e nascentes. Analise o gráfico abaixo a seguir e responda as questões que vem abaixo. Então, esse gráfico aí, nós vamos ter um gráfico de setores, né? Que é aquele gráfico chamado gráfico pizza. Ou seja, nós temos aqui uma circunferência, né? Aonde está dividido em dois setores, né? Três setores. Aonde? Através aqui de um ponto inicial, nós vamos ter aí, ó, vou fazer de preto e vermelho, tá? Nós temos uma pequena fatia que vai representar aquele 1%, certo? Depois nós vamos ter ali uma outra fatia que vai representar os 2,5% do total da água, né? E depois nós vamos ter todo esse restante aqui, ó, que é a água total do planeta, porém a água que não pode ser consumida diretamente, né? Hoje em dia se consome uma parte dela em alguns lugares, porque ela é tratada. Professor, a gente precisa fazer exatamente certinho ou pode ser zero combustível? Não, tem que fazer certinho. Aí você pega um copo, uma garrafinha, ou até o compasso, e faz a circunferência, e a gente vai dividir. Não posso falar assim, ó, que isso daqui é 2,5%, isso aqui é 92%. Não tem como, né? O maior tem que representar a maior quantidade. Tá certo? Então é bom fazer bem certinho aí. E quanto melhor você faz, mais informação você vai conseguir ter nele. Mais fácil ele vai transmitir a informação necessária. E aí do lado tem as legendas, ó. O azul, na tonalidade média, são rios, lagos e águas superficiais doces. A mais escura, composta de água doce. E o azul mais clarinho é o mar com água salgada. O mar ou algum outro lugar tem água salgada, certo? Ele está fazendo a representação desse texto que tem em cima em porcentagem. Ele transformou essa informação em gráfico, ok? Bom, aí vem algumas respostas aí, algumas perguntas, né? Relacionadas ao gráfico. É só você olhar o gráfico e responder o ponto de partida, ok? Lembra que eu falei para vocês? Todo ponto de partida de todos os capítulos, primeiro eu explico para vocês, faço os exemplos, depois vocês voltam respondendo, ok? Bom, vamos lá agora falar sobre gráfico de setores novamente, né? Lá na página 313. Observe o exemplo que nós temos na apostila. Nós temos várias circunferências falando sobre gráfico de setores. Vou fazer três exemplos aqui, tá? Falando sobre gráfico de setores. Observe que tem alguns desenhos de vocês que está assim, ó. A circunferência não fecha e a parte que ele está querendo mencionar, ela está de fora aqui, ó. Como se fosse um pedacinho de pizza, né? E aí tem aí uma que aqui está falando que é 95%, né? Logicamente que aqui vai ser 5% da informação. Então ele tirou um setor de 5%. Depois tem um outro gráfico aí que ele fala que a circunferência tem 90%. Né? Então aqui é 90%. E aqui, logicamente, vai ser 10%. E por que ele é chamado de gráfico de setores, gente? Porque ele está sendo dividido em setores, né? Pode ver que as cores são diferentes. Tá certo? Ele é chamado do famoso gráfico pizza, popularmente chamado gráfico pizza. Por quê? Toda circunferência, quando você fatia ela, se você tirar as fatias, vai ficar no formato de um pedaço de pizza mesmo, né? Então, popularmente, ele é conhecido como gráfico de pizza. Popularmente. Tá certo? Mas para a matemática, ele é conhecido como gráfico de setores. Está dizendo assim, ó, o gráfico de setores, ou setograma, também conhecido como gráfico pizza, é uma importante ferramenta utilizada na análise de dados obtidos em pesquisas. Todos os gráficos, não só esse, é a forma de você transmitir uma informação, tá certo? Ele é representado por um círculo dividido em partes denominadas setores circulares, tá certo? Então, cada pedaço que eu tiro ali é um setor da circunferência. Este gráfico pode ser aplicado para apresentar a relação entre as partes de um todo, tá certo? Então, a circunferência fechada é um todo, e quando eu separo por partes, é uma parte de um todo, ok? Todo gráfico ele é importante para representar pesquisas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu vou pesquisar na rua,
Preferência musical de pessoas diversas. Vou lá na Avenida Paulista, porque lá passam pessoas diversas, né? Diversos estados, países, etnias. Então, se o gosto musical é muito diferenciado. Provavelmente vai aparecer músicas ali, no mínimo, se entrevistar ali 10 mil pessoas, vai aparecer no mínimo ali umas 40 ou 50 músicas diferentes. De repente pode ser até o mesmo ritmo, mas interpretado de uma forma diferenciada, tá certo? Porque nós temos, antigamente era chamado do quê? De sertanejo. Hoje nós temos 3 ou 4 tipos de sertanejo, né? Que foram se adaptando e foram mudando os tipos de sertanejo, mas é sertanejo. Nós temos o ritmo principal e temos o sub-ritmo, vamos dizer assim, que se englobou no meio do sertanejo. Bom, eu não vou apresentar uma planilha com 10 mil nomes de pessoas. Até porque aonde eu vou conseguir representar isso daí? Em lugar nenhum. Né? Uma planilha com 10 mil nomes, falando, ó, a Maria botou nisso, a Maria Santos, a Maria Silva, a Maria Abreu, a Maria... Não vou conseguir. O que eu faço? Setores e apresento porcentagem. Ó, eu tenho uma informação de 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 30% falou que gosta de X. 25% gosta de Y. E aí eu vou fazer daí e falar assim, mas quanto que é 25%? Fácil. 25% de 10 mil. Pronto, já sei quantas pessoas são. Por quê? O D não é vezes? É 25 sobre 100 vezes 10 mil. Ok? Multiplica e divide, ou divide e multiplica. Como aqui tem 0 e aqui também tem 0, ficou 25 vezes 100, que vai dar 2.500 pessoas. Então, se eu falo que 25% dos entrevistados gostaram de forró, significa que 2.500 pessoas gostaram do forró. Falaram forró como música preferência. E aí eu não preciso mostrar 2.500 nomes. Porque, na verdade, essa pesquisa não quer saber se foi a Maria, o João ou o José. Ela quer saber quantas pessoas, independente do nome. Independente se é homem, se é mulher, entendeu? Se é o cachorro, o periquito, o papagaio, quer saber quantos foram que escolheram. E aí o gráfico serve para isso, para você fazer o quê? Uma demonstração direta de uma pesquisa. Tá ok? Isso daqui, gente, ó, é muito utilizado em empresas, tá? Independente da área que você vai. Se você participa de uma reunião da empresa falando sobre o crescimento da empresa, eles vão mostrar em gráfico de porcentagem. Se você participa de uma reunião de quantos funcionários foram contratados depois que acabou a pandemia, eles vão te mostrar em porcentagem. E se você pega uma empresa de grande porte, né? Vamos pegar aí, sei lá, uma empresa que eu já trabalhei, né? E cada turno da empresa, a empresa tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Cada turno da empresa tinha 2.400 funcionários. Diretos, fora os terceiros, que eram os caminhoneiros, que vinham de outra empresa, não sei o quê. Então, se ela teve um crescimento na contratação de 20%, ele não vai ficar mostrando os 20, o número lá de 20% e o nome de quem ele contratou. Ele vai mostrar a porcentagem através do gráfico. A empresa cresceu tantos por cento, a empresa regrediu tantos por cento por causa da crise. Estabilizou, manteve, né? Isso daí são reuniões que qualquer um de vocês, quando estiverem trabalhando, vão ter que participar. Principalmente no final de ano, que a empresa tem que fazer demonstrativo do seu rendimento, demonstrativo do seu crescimento. Geralmente eles reúnem algumas pessoas de cada setor, geralmente a pessoa que é encarregada de cada setor, para fazer essa demonstração. E ele vai te demonstrar em gráfico. Se você não souber interpretar o gráfico, você vai ficar com aquela cara de ué lá na reunião. E aí seu chefe fala assim, ó, você vai passar para os outros amigos aí que foi falado. Aí ferrou de vez. E daí você não vai conseguir passar nada para ninguém, porque você não consegue interpretar isso daqui. Tá certo? Hoje você se pergunta para que você está vendo isso. Amanhã você vai falar assim, por que eu não fiz isso direito? Tá certo? Então vamos lá. Na próxima página aí, nós vamos falar sobre tabela de frequência, né? Tabela de frequência relativa e tabela de frequência acumulada. É o famoso FR e FA, né? Ok? Frequência relativa e frequência acumulada, ou seja, absoluta, né? É aquela frequência real, ok? De números reais. Ó, tabela de frequência relativa e absoluta. As partes que formam o gráfico de setores, chamadas de setores circulares, expressam as diferenças
as diferentes porcentagens de todos, né, de todos os dados lá que tem na pesquisa. Aqui esse gráfico se refere, ou seja, pesquisa de consumo, tipo de comida que gosta, tipo de sorvete, sei lá, tipo de roupa, tipo de carro, tipo de celular, independente, tá ok? Torna-se importante transformar os dados em porcentagem. É um bom modo de organizá-los para a construção dos gráficos, ou de algum gráfico que você quer fazer. É usar uma tabela de frequência relativa e frequência absoluta. Acompanhe a seguir o que é cada uma delas. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre frequência absoluta. Quando eu falo de algo absoluto, né? Quando vocês não falam assim, às vezes eu tenho certeza absoluta. Então é uma coisa que você está falando que é aquilo e pronto, acabou. Certo? A frequência absoluta é o número de vezes em que determinado dado aparece na pesquisa. Então, se eu estou fazendo pesquisa sobre modelo de celular, tá certo? E, sei lá, 200 pessoas falam que gosta do S, acho que está no 21 agora, né? Samsung S21, acho que é isso que está agora, o mais moderno do Samsung. E aí, 300 pessoas falam que gosta do Motorola, sei lá, G100, que é um dos também atuais aí, né? Tem outros mais atuais, mas não é acessível para nós de forma nenhuma, né? Então isso aí é o valor real, tá vendo? Ó? Valor absoluto. É a quantidade de pessoas que escolheu isso. Ou mencionou esse produto. Frequência relativa é a razão. O que é razão mesmo, gente? É a divisão, né? Para se encontrar o valor percentual. É a razão entre a frequência absoluta e o universo da pesquisa. A soma de todas as frequências relativas deve ser sempre 1. Ser calculadas em forma de razão. Aí está dizendo logo embaixo aí, ó. A frequência relativa também pode ser representada em porcentagem. Além disso, a soma de todas as porcentagens deve ser sempre 100%. E logo abaixo tem uma pesquisa aí falando assim, ó. Vamos fazer esse exemplo da pesquisa. Eu vou fazer a tabelinha aqui para vocês. E vou mostrar para vocês o que é absoluto e o que é relativo, tá? Nicole decidiu pesquisar os sabores de sorvete preferidos na sorveteria do bairro em que mora. Após conseguir os dados referentes ao mês, ela construiu a tabela a seguir. Então vamos lá. Ó. Sabores que ela pesquisou. Chocolate. Então ela pesquisou chocolate. Depois ela falou creme, uva e coco. Creme, uva e coco. Depois limão. Certo? E depois limão. E aqui embaixo está o total. Então, sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando aí sobre valor absoluto, né, que chama de frequência, né? Então nós estamos falando aqui, ó, sobre frequência, então é FR, tá ok? Frequência absoluta. Nós estamos falando aí também, nessa tabela, sobre frequência relativa, que é a razão, tá ok? Então, frequência relativa barra razão. Nós estamos também falando nessa tabela sobre a frequência relativa em forma de porcentagem. Frequência relativa em forma de porcentagem. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiro às informações concretas, né? O que é confirmações concretas aí? É o absoluto. Isso mesmo, o absoluto. Então, segundo a informação que ela colocou nessa tabela, 1000 pessoas preferem chocolate. Depois vem 600, 300, 600, 300. Logo abaixo vem 50 e 50. 50 e
Vamos ao total da frequência absoluta. 1.600, 1.900, 2.000. Então sabemos que ela perguntou aí para essas pessoas e tem um total de 2.000 pessoas. Tá certo? Aí vamos fazer a frequência relativa da razão. O que é razão mesmo? Vai ser sempre o número de pesquisados dividido pelo total. Então, ó, 1.000 dividido por 2.000 vai ser igual a 0,5, né? Metade, né? 0,50. O 0,5 é o último zero, não é obrigado a aparecer. Depois vamos fazer a razão entre a segunda. 600 dividido também por 2.000. Vai dar quanto aqui? 0,3, né? Só dividir o 6 por 2 aqui, ó. 0,3 ou 0,30. O próximo é 300 dividido por 2.000. 300 dividido por 2.000. Vai dar quanto aqui? 0,15. O próximo, 50 dividido por 2.000. Qual vai ser o valor? 0,025. De novo, né? 50. Opa, colocou um zero aqui, deixa eu arrumar. 50 dividido também por 2.000. 0,025. E aí? O que nós temos depois? Eu estou explicando, você que sabe. Se quiser ir, você vai lá. Depois você vai perder a explicação. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o que aí? Transformar isso em porcentagem. O que eu faço para transformar um número real em porcentagem? O total, aqui não precisa total. Assim. Vamos, porque, sabe por que ele colocou 1? Porque isso aqui, ó, somando vai dar 1. Tá bom? Mas, basicamente, tranquilo isso daí, tá bom? É porque a soma das frequências da razão tem que dar 1. Você vai perder a explicação, você que sabe. Bom, vamos lá. Frequência relativa agora em forma de porcentagem. Observe que nós vamos fazer a frequência relativa 2 vezes. Frequência relativa em cima da razão e frequência relativa mostrando a porcentagem. Como que eu faço para transformar esses números decimais aqui, ó, em porcentagem? Multiplico por 100. Quanto que é 0,50 vezes 100? 50, por quê? Quando multiplica por 100, se movimenta 2 casas decimais. Então aqui é 50%. E esse aqui vai ser quanto? 30%. Esse aqui vai ser quanto? 15%. Esse aqui vai ser quanto? 2,5%. E esse? 2,5%. Olha o que é importante. A minha porcentagem só vai estar correta se, somente se, o total disso aqui der 100%. Porque eu estou fazendo de todo mundo. Se é todo mundo, tem que dar 100. 80 com 15,95, 2,5 com 2,5 é 5, vai para 100%. Se você quiser chegar no resultado, eu poderia fazer em tabela. Tem que fazer uma tabela dessa daqui. Ou só um gráfico? Não, um gráfico não dá para confeccionar sem tabela. Pode ser que a apostila te dê um exercício com o gráfico pronto e pede para você converter para uma tabela. Mas ele já está te dando o gráfico pronto por quê? Porque quem bolou o exercício fez primeiro a tabela para montar o gráfico. E aí ele está falando, aí ele tirou a tabela do exercício para você mesmo fazer a tabela. Mas um gráfico precisa de tabela, tá? Porque a tabela é onde você lança as informações. Quando a gente faz isso aqui no programa chamado Excel, não se gera um gráfico lá no Excel sem fazer uma tabela. Porque você tem que selecionar as informações para essa informação ir para dentro de um gráfico. Ok? Senão não fica, não tem como. Então tá aqui, ó. Frequência absoluta é a quantidade de pessoas que respondeu cada pergunta. E aí somando tudo você tem o total de pessoas entrevistadas.
Frequência relativa, pela razão, é a divisão do número de pessoas que respondeu pelo total de pessoas que foi perguntado. E aí chegamos a esses valores aqui, ó, que é a razão. E depois, de novo, a frequência relativa em forma de porcentagem, que seria transformar o resultado da razão em porcentagem. O que é? É só multiplicar esses valores por 100. E quando isso vai estar correto? Quando aqui der 1 e quando aqui der 100. Se der 98, 95, 110, 115, volta os seus cálculos que tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Volta lá os cálculos, vê onde você errou, porque alguma coisa está errada. Porque tem que dar 100%. Bom, vamos descer mais um pouco aí. E aí, ó, embaixo está mostrando aí esses valores em forma de um gráfico de setores, né? Então vamos lá, ó. Vamos jogar essas informações aqui, ó, dentro de um gráfico de setores, tá ok? Então eu tenho aí uma circunferência, né? E eu vou começar sempre pelo maior. Então eu sei que, ó, se eu pegar aqui como um centro da minha circunferência, ó, eu sei que isso daqui, ó, vai ser exatamente o primeiro sabor. Só isso daí para o primeiro sabor. Agora, tudo aqui eu tenho que fazer uma divisão de setor aqui para fazer os 30%. Fazendo isso aqui na régua certinho, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que 50% da circunferência é exatamente cortar ela no meio. Tá certo? Uma circunferência, ela tem quantas partes? 360 partes, que é 360 graus. Então, 180 graus ficou só para o primeiro sabor. Agora, 30% dos outros 180 que sobrou, é para mim colocar aqui, ó. Tá certo? Então, se eu pegar e fazer uma divisão correta em 30%, eu vou colocar aqui mais ou menos o 30% vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí o 15% vai estar mais ou menos aqui, ó. E os outros 2,5 vai ser a divisão que sobrou aqui, ó. 2,5 e 2,5. E está aí representado no gráfico de setores. Lógico, eu não tenho canetas de várias cores, para mim estar representando isso aí, porque nem tem caneta de várias cores, né? Eu tenho essas 3 cores, então eu vou colocar aqui, ó. Esse daqui, ó, como chocolate, tá certo? Vou colocar chocolate, não, desculpa. Esse aqui é o segundo, esse aqui é como creme. Ok? Vou colocar esse aqui, ó, como chocolate. Vou colocar esse preto aqui, ó, como uva. Aí eu vou dar uma variada de novo aqui, ó. Esse azul como o de coco. E vou pegar esse preto aqui e vou colocar como de limão. Certo? E aí, se vocês têm, né, lápis de caneta ou lápis de cor de mais cores, você pode pintar cada um de uma cor e colocar na legenda aqui, ó. Se você pintar cada um de uma cor, você não precisa escrever o nome no gráfico. Você faz um quadradinho, uma bolinha aqui assim, ó. Quem que o azul representa? Vou colocar aqui, representa o creme. Aí depois você vem e faz uma bolinha com vermelho aqui, ó. E coloca chocolate. Então a gente já sabe que cada cor do nosso gráfico está na legenda aqui distribuída. Fechou aqui? É porque caiu a conexão, não. É porque estão ligando aqui no meu telefone.